Olá, pessoal. Bem, vamos então aqui ver, acompanhar os resultados obtidos pelas empresas em cada um dos critérios estabelecidos por vocês, né, os objetivos estratégicos, né, os pesos que vocês atribuíram, né, ao resultado obtido pelas empresas. Começando aqui, então, pela liderança região 1. Vemos que a Ecoterm foi a primeira colocada, com 24,3% das vendas. A Clima Fácil ficou em segundo, com 23,98%, muito próximo, né? A terceira colocada foi a Green Air, com 21,9%. Quarta colocada, a Climalab, com 11%. Quinta colocada, a Inovar Clima, com 9,8%. Sexta colocada, a Ecoterma Sol, Solutions, talvez, né? 4,8%. E em sétimo lugar, a Aclimar CTA, com 4,06%. Em função disso, né, vocês vejam que a primeira colocada teve 7 pontos, a segunda colocada 6 pontos e assim por diante. Os pesos atribuídos pelas empresas, temos aqui, por exemplo, né, a Ecoterm foi a primeira colocada, colocou peso 5, então teve 35 pontos. Já a Clima Fácil foi a segunda colocada, mas teve peso 7, então teve 42 pontos. Então veja que a importância aqui, né, do peso em relação à colocação. A Ecoterma, por exemplo, teve 2 pontos, mas colocou um peso 2, então não foi muito afetada na questão do peso aqui. E assim por diante, né? Ah, Temos então aqui, né, no primeiro critério, sai na frente a Clima Fácil, seguida pela Ecoterm e depois pela Inovar. O próximo item, a liderança em vendas na região 2, a Ecoterm ficou em primeiro, a Climalab em segundo, a Glenera em terceiro. O peso atribuído para as empresas, destaque aqui para a Ecoterm, que ficou em primeiro lugar, colocou um peso alto, né? 7 pontos, e com isso foi a 49. A Climalab também se deu bem, né? Ficou em segundo lugar, com peso 7, teve 42 pontos. A Greenair ficou em terceiro, né? E colocou um peso 7, é, também, né? Acabou tendo uma boa pontuação. As demais empresas colocaram um peso mediano para baixo, e um destaque aqui para Inovar, né? Que teve um ponto apenas e usou 4 pontos de peso, né? Aqui já é um destaque de perda de pontos, né? Digamos assim. Enfim, temos agora a Ecoterm em primeiro, Clima Fácil e Climalab empatadas em segundo. Liderança na região 3, a Climar CTA foi a primeira colocada, com 31%, olha, é bastante. Primeiro lugar, 7 pontos. Ecoterma em segundo, com 6 pontos, e em terceiro, a Greenair, com 5 pontos. Pesos atribuídos, Climar realmente, né, colocou um peso alto, parabéns. Aí teve 49 pontos nesse item. Ecoterma colocou um peso mediano para alto, em segundo lugar. É um bom destaque. A Greenair é que aqui poderia ter talvez investido um pouco mais no peso, né? Teve uma colocação boa, terceiro lugar, colocou apenas um peso 2. E, enfim, né? O que vocês vão percebendo é que uma boa colocação combinada com um peso alto realmente dá um diferencial de pontos, né? Uma colocação mais baixa, por exemplo, a Climalab, aqui 1 ponto, um peso já, né? Aqui foi mediano para baixo, mas é um peso, né, significativo para 1 ponto apenas, então isso também compromete o desempenho. Enfim, temos agora a Ecoterm em primeiro lugar, a Clima Fácil em segundo
e a Climalab em terceiro, né? E já um embolamento aqui, muitas empresas, né, muito próximas. Bom, agora critérios econômico-financeiros, a liderança em faturamento. Então, a Ecoterm foi a primeira colocada, a segunda colocada a Greener e a terceira colocada a Climar. Os pesos atribuídos, vemos aqui que temos uns pesos mais altos, né, para muitas empresas, né? Um destaque aqui, a Climar foi peso, um peso alto para um resultado mediano, né? Tá ok, também. Terceira colocação, ou a colocação. Ecoterma, colocou uma 7, foi a primeira colocada, colocou um peso mediano aqui. Bom, se colocou outro, obteve ótimos resultados nos outros quesitos, tudo bem. Enfim, temos agora aqui na liderança a Ecoterm em primeiro, a Greener em segundo e agora a Climar em terceiro. Bom, lucratividade. A, a Greener foi a primeira colocada, a Ecoterm em segundo, a Climafácil em terceiro. Os pesos atribuídos, na maioria das empresas, um peso mediano. A Greener, sim, colocou um peso alto aqui e foi a primeira colocada. Ah, isso é um diferencial. Parabéns para a empresa. Com isso, ela deu uma boa arrancada. Ah, outros destaques que temos aqui é a Inovar, né? Teve um ponto apenas né, na colocação e colocou um peso mediano, né? Peso 5 aqui. Realmente isso aqui acaba comprometendo o desempenho. Enfim, temos aí também a Ecoterma, né? 2 pontos e peso 5. Bom, com isso nós temos aí a Ecoterma disparando na liderança, né? Seguido mais de perto agora pela Greener. Em terceiro, a Climafácil. E, por fim, o patrimônio líquido. A Ecoterma, novamente, primeira colocada, a Greener em segundo e a Climafácil em terceiro. Os pesos atribuídos. Pesos medianos para a maioria das empresas e o destaque aqui realmente para inovar, que colocou um peso 7 e ficou, né, na sétima posição com somente um ponto e aqui realmente compromete bastante o desempenho. Ah, bom, agora temos a Ecoterma em primeiro ainda, a Greener em segundo e a Climafácil em terceiro. Agora nós vamos para os critérios de sustentabilidade e vocês aqui tinham peso 5 igual para todos. Bom, o que é importante verificar aqui é que o padrão seria todas as empresas terem nota 5, porque aqui não é uma competição propriamente por posição, mas sim por tomada de decisão individual. E quando não teve a nota 5, é importante que vocês vejam o relatório que o simulador proporcionou e por que que vocês não tiveram essa nota 5, né? Então temos aqui né, na questão dos efluentes, das licenças, né? E aqui no final nós temos a média, né? Parabéns para a Climar, teve nota 5, a Ecoterm também, que teve nota 5 aqui. As demais empresas, então, fica a dica, né? Observem o relatório que o simulador fez e por que que vocês não tiveram nota 5 em algum desses itens. Bom, peso 5 aqui para todas. Nós não tivemos mudança de posição, né? As posições se permaneceram as mesmas. Agora, o critério de sustentabilidade social e práticas trabalhistas, né? Decisões relacionadas à cabine de pintura. Aqui a questão de rotatividade do pessoal, né? Principalmente pedidos de demissão. E novamente, né? Vejam por que que não tiveram nota máxima nesses itens. E aqui todas as empresas, né, têm o que olhar no seu relatório. Bom, temos as somas e as médias. Os pesos são peso 5 para todas. E tivemos apenas um deslocamento, né? As mudanças de posição não aconteceram. E, por fim, temos o critério de sustentabilidade social, direitos humanos e sociedade, negociação com o sindicato, a possibilidade de trabalho
usar lote de trabalho infantil e assim por diante, né? Ah, os pesos, então, pesos 5 para todas, e chegamos aí ao final, tá? O nosso pódio, né? Parabéns, Ecoterm em primeiro lugar, Gliner em segundo e Clima Fácil em terceiro. As demais posições aqui também no ranking. Bom, parabéns a todos que, mais do que a posição no ranking, realmente é o aprendizado que conseguiram obter com o jogo. Amanhã, no seminário, então, nós vamos discutir um pouco mais. Até lá, pessoal.